Bom, agora que a gente já entendeu que o objeto de estudo da sociologia para o Emile Durkheim são os fatos sociais, a gente vai entender um pouquinho como que ele entende o melhor funcionamento da sociedade, a partir de quais elementos. E vai ser, como aparece ali no subtítulo, a partir das solidariedades mecânica e orgânica. Antes, vamos contextualizar um pouquinho o momento que o Emile Durkheim está vivendo. A gente já sabe que ele é francês, então ele está enxergando na Europa, na passagem do século XIX para o século XX, a efervescência da sociedade industrial, ali pela segunda fase da Revolução Industrial. Nesse processo, ele está entendendo que cresce muito a individualidade dos sujeitos. Como assim? As pessoas vão cada vez mais se diferenciando umas das outras. E que essa diferenciação fica muito evidente quando a gente vê a divisão do trabalho. Ou seja, dentro de uma mesma indústria existem várias funções específicas e dentro de uma sociedade existem várias profissões diferentes. Tanto é que esses elementos vão ser estudados por ele na sua tese de doutorado, que se chamou A Divisão do Trabalho Social. Assim como era para o Comte, para o Durkheim, o consenso é um elemento muito importante. Necessário que haja consenso para que haja manutenção da ordem social. Só que aí tem um problema. Da mesma forma como está crescendo a individualidade, para o Durkheim também cresce o individualismo. Bom, individualidade são as características de cada pessoa. E o individualismo é quando essas características de cada pessoa se transformam num egoísmo, né? Então, numa concorrência entre pessoas dentro de uma sociedade, na busca por satisfazer os seus próprios interesses e desejos. Então, para ele, o consenso pode desaparecer com o crescimento desse individualismo. E como que se mantém o consenso? Através da solidariedade. Bom, solidariedade para o Durkheim não é essa questão moral, esse sentimento que a gente geralmente entende dessa palavra. Solidariedade para ele é uma característica coletiva que pode manter os sujeitos unidos, coesos. Então, por isso que eu falei que ele vai ver, dois tipos de solidariedade, né? Então, vamos entender um pouquinho como que é cada um desses tipos. Como a gente viu, se chama mecânica e o outro orgânica. E aqui tem as principais características. Vamos lá. A solidariedade mecânica, ela faz parte das sociedades mais simples, então do que ele vai chamar de sociedades arcaicas. Nela, os indivíduos são mais parecidos, as pessoas são mais semelhantes, não tem muita diferenciação entre uma e outra. As funções que elas realizam nessa sua sociedade são parecidas e não tem muita divisão do trabalho. Dessa forma, a consciência social é menor, né? E aí tem alguns mecanismos de coerção exercidos de maneira imediata, violenta e punitiva e o direito repressivo a essas pessoas. Mas o que a gente precisa aguardar é que a solidariedade mecânica aparece mais em sociedades consideradas por ele pouco desenvolvidas. Já a solidariedade orgânica vai se dar nas sociedades industriais, ou seja, nas sociedades capitalistas desenvolvidas, nas quais vai ter um grande número de indivíduos e que eles vão ser muito diferentes entre eles e vão realizar funções específicas, só que são funções que são interdependentes, uma depende da outra. Então vai ter uma grande divisão do trabalho e, portanto, essa consciência social é maior. E os mecanismos de coerção, de pressão, eles são mais formalizados e têm um predomínio do direito. Então, ao invés de você ter a repressão pela violência, você tem a manutenção da ordem pelas leis. Então, guardando também ali no último item, a solidariedade orgânica ela é mais presente no que o Durkheim considera as sociedades bem desenvolvidas. Portanto, ele está partindo de um padrão de análise da onde ele vivia, da Europa, na passagem do século XIX para o século XX,
em pleno desenvolvimento da segunda fase da Revolução Industrial. Algumas imagens para a gente guardar um pouquinho dessas solidariedades primeiro, na solidariedade mecânica, né? Quando a gente fala a palavra mecânica, é só pensar num conjunto de engrenagens. Então, essas engrenagens elas são parecidas, elas têm uma função semelhante, que é de dar movimento a uma máquina, por exemplo, né? Então, para o Durkheim, esse consenso de forma mecânica é aquele nos quais os sujeitos têm mais ou menos as mesmas funções e as mesmas ideias. Então, você entender como pensa um sujeito daquela sociedade é praticamente como você entender o pensamento de todos os sujeitos. Já quando a gente fala de uma solidariedade orgânica, é como pensar num organismo humano, né? Então, ele é bem diferenciado, ele é bem complexo, tem várias partes com várias funções diferentes. Mas, para que o corpo humano todo funcione bem, todas as partes têm que estar fazendo sua função de maneira adequada. Então é assim para o Durkheim. Quando a gente olha uma sociedade complexa, a gente vai ver várias pessoas diferentes, com funções diferentes, mas que, de alguma forma, uma depende da outra. Então esse organismo, o corpo social, né? Então a gente pode, ao invés de falar de um organismo humano, de uma pessoa, de um corpo humano, a gente fala de um corpo social, uma sociedade. Para ele ficar bem, todas as funções têm que estar em pleno desenvolvimento. E aí tem uma equaçãozinha aí para o Durkheim, a gente vai explorar ela um pouco melhor na próxima aula. A diferenciação entre os sujeitos, entre as pessoas, gera um trabalho cada vez mais dividido, né? Então funções cada vez mais específicas. Esse trabalho dividido gera uma solidariedade orgânica, que são pessoas com diferentes funções que vão realizar a sua parte dentro de um corpo social. Essa solidariedade orgânica gera um consenso. Então, cada pessoa fazendo sua função diferente dentro de uma sociedade vai gerar uma ordem, e isso vai manter a vida social de maneira saudável. Mas onde é o ponto de partida dessa relação? Como surge essa diferenciação entre os sujeitos? De onde vem? Então é isso que a gente vai explorar na próxima aula.